Olá. Sua habilidade com o bisturi é notória. Você está aqui há poucos meses e já se destacou no centro cirúrgico. Sua residência está prevista para terminar em 1 ano e meio, estou certo? Sim, ele responde laconicamente, com o coração já acelerado. Em que ramo da medicina você deseja empregar esta sua habilidade cirúrgica? Bem, pretendo exercer a cirurgia aliada à clínica geral, pois vou trabalhar no hospital da minha pequena cidade. Lá, o médico tem de atender aos pacientes em qualquer especialização, desde que tenha a capacidade necessária para o quadro que se apresenta no momento. Caso contrário, o paciente tem que ser levado para outra cidade próxima, com mais recursos médicos, e fazendo uma ligeira pausa, ele conclui com um leve sorriso: bem, a minha cidade ainda está mais ou menos neste contexto. Sim. Eu entendo. Apesar da medicina no Brasil estar muito avançada, tais recursos modernos ainda não chegaram ao interior. Os médicos são competentes, aprendem técnicas avançadas, mas não podem colocá-las em prática por falta de equipamentos condizentes com a evolução médica. As cidades muito pequenas ainda sofrem este problema. Infelizmente é a nossa realidade. Entretanto, após suspirar longamente, denotando preocupação quanto aos problemas atuais, Sampaio retome o fio da conversa com Godofredo: mas você não pretende fazer uma pós-graduação? Infelizmente não posso. Por enquanto faltam os recursos para tanto. Mas, quando puder, será na área de concentração da cirurgia abdominal. Mas isto ainda é um sonho longe das minhas possibilidades. Nunca se sabe, meu jovem. A vida dá muitas voltas. Mas, você nunca pensou em obstetrícia? Na verdade, a área da maternidade não me atrai muito. Porém, caso você venha a se interessar por ginecologia e obstetrícia, ao término de sua residência, me procure. Eu fui por muitos anos. Você já deve saber. Catedrático desta área e poderei lhe arranjar uma pós-graduação nesta especialidade. Mas, Dr. Sampaio, Godofredo se surpreende: eu fico muito grato ao senhor e sinto-me muito honrado por este seu convite. Entretanto, desculpe a minha indelicadeza. Acho que o senhor não entendeu. Eu não disponho de recursos para realizar tal curso. Além do que, também não disponho de tempo para me dedicar a isso. Tão logo termine a residência, retornarei em seguida à minha cidade. Tenho de assegurar de imediato um salário, pois preciso ajudar minha família, que é muito modesta. O médico dirige para ele um olhar profundo, como se estivesse em dúvida sobre o que lhe dizer. Após uma curta pausa, ele volta a falar: eu sei disso, filho. Tomei a liberdade de me informar sobre você. Mais surpreso ainda, este pergunta um tanto confuso: mas, por que o seu interesse quanto a mim? Eu nada tenho de especial. Sorrindo, Sampaio lhe responde: vejo agora que além de competente, você é modesto. Isso é uma qualidade importante em quem deseja aprimorar seus conhecimentos. Aquele que se acha envaidecido pelo que já conquistou, acaba por estacionar em sua profissão, transformando-se em um profissional medíocre. Parabéns. Vejo que estou certo na minha avaliação sobre você. Godofredo, de tão admirado, fica sem saber o que responder, mas o médico retome o diálogo. Agora vou lhe explicar o porquê de meu interesse. Quando eu me deparo com um novato com possibilidades de se tornar um excelente profissional, eu desejo dar uma chance a ele. Faz parte da minha maneira de pensar e agir. Como tenho condições de conseguir pós-graduação gratuita em minha área, coloco-me à disposição de alguém com capacidade, interessado em realizá-la. Muito admirado, Godofredo fala comovido: o senhor, sim, Dr. Sampaio é uma pessoa muito especial. O que está me oferecendo é incrível. E, pensando bem, sendo assim, apesar de nunca ter pensado em obstetrícia, acho que não devo perder esta grande chance que o senhor está abrindo para mim. Mas não se precipite, meu caro jovem.
Não precisa aceitar de imediato. Você tem um bom tempo para avaliar suas inclinações e preferências. De qualquer forma, mesmo que eu não venha a aceitar esta oferta tão generosa, eu serei eternamente grato ao Senhor. A emoção de vivenciar esta passagem do início de sua vida profissional retira subitamente Godofredo do transe em que se encontrava. Incrível! Ele exclama emocionado. Já havia me esquecido de quanto auxílio eu recebi logo após minha formatura. Será que eu fui grato àqueles que me ajudaram? E a curiosidade a respeito de seu passado aumenta de intensidade, transportando novamente ao seu tempo de juventude. Nos 18 meses que se seguiram, Godofredo trabalhou intensamente. Além da atuação prevista na sua residência, o Dr. Sampaio requisitou-o várias vezes para acompanhá-lo nas cesarianas e demais cirurgias femininas que ele realizava. Aos poucos, o pouco interesse que o jovem médico sentia em relação à área da ginecologia e obstetrícia, foi se transformando em entusiasmo. E, ao término de sua residência, ele aceitou a oferta do Dr. Sampaio. Este, no firme propósito em continuar ajudando-o, conseguiu um emprego para ela em uma maternidade municipal. O salário era baixo, mas dava para Godofredo se manter durante a pós-graduação. Alugou um quarto em uma pensão familiar e dedicou-se de corpo e alma aos estudos e ao trabalho. Nesta ocasião, ele teve a oportunidade de conhecer mais a fundo seu protetor. Surpreendeu-se ao descobrir que seu trabalho no hospital municipal, em 3 manhãs por semana, era gratuito. Ele doava o que seria sua remuneração, para colaborar extraoficialmente com as despesas de seu setor. Mesmo sendo um homem de posses, catedrático laureado e com um excelente consultório repleto de clientes, Sampaio pouco se envolvia com a vida social. Dava preferência a dedicar o tempo disponível na assistência às mães pobres da periferia. Em um dado momento, em que pode conversar a sós com ele, Godofredo tocou neste assunto. A princípio, um tanto receoso de estar sendo inconveniente. Dr. Sampaio, a grande admiração que sinto pelo Senhor, deixa-me cada vez mais desejoso de lhe fazer uma pergunta, que há muito tempo carrego em meu íntimo. Surpreso e ao mesmo tempo curioso, o médico responde com sua habitual simpatia, mas... o que de tão misterioso você quer saber, meu caro amigo? Bem, sem querer ser inoportuno, qual o motivo que o leva a se preocupar tanto com as outras pessoas? Assim como em meu próprio caso, toda essa inestimável ajuda que tem me proporcionado. Desculpa-me se estou sendo indiscreto. Não há nada o que desculpar. Nenhuma indiscrição existe pelo tempo em que já nos conhecemos. Mas, primeiro me responda. O que você conhece sobre a vida de Albert Einstein? Surpreso, Godofredo admite encabulado, quase nada, a não ser suas fantásticas teorias. Por quê? Porque sua vida foi muito rica no sentido humanitário, não só pela dedicação aos seus estudos e pesquisas, mas também pelo amor ao ser humano. Tudo o que ele fazia, não era para seu próprio engrandecimento ou satisfação, mas sim na tentativa de ajudar a evolução da humanidade, e observando a atenção que seu interlocutor lhe dirigia, ele vai mais longe. Dos muitos pensamentos e ditos que ele transmitiu, um me marcou profundamente, tornando-se exemplo a me orientar pela vida. Preste atenção na profundidade de suas palavras, que lembram em muitos ensinamentos de Jesus. 100 vezes, todos os dias, recordo a mim mesmo que minha vida interior e exterior, depende dos trabalhos de outros homens, vivos e mortos, e que eu devo me esforçar a fim de dar na mesma medida em que recebi. Ó céus! Godofredo fala alto para si mesmo, interrompendo sua visão pela emoção que o atordoava. Que homem formidável era o Dr. Sampaio! E pelo que eu estou recordando, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. E também com o Dr. Orlando, que agia da mesma forma. Então, meu Deus, se eu estou aqui, neste lugar horrível,
Eu não devo ter seguido seus exemplos. Devo ter me tornado em uma pessoa completamente oposta a eles. Mas, por que e quando isto foi me acontecer? Sentindo o corpo doer intensamente, com a cabeça explodindo de dor, Godofredo cai sobre o catre imundo que lhe servia de cama. Sua consciência se expande e ele retorna ao passado. A pós-graduação estava chegando ao fim. Mas, em momento algum Godofredo diminuíra a dedicação ao trabalho na maternidade. As pacientes o apreciavam e davam preferência a serem atendidas por ele. Isto causou certa inveja em um de seus colegas, que trabalhava com igual dedicação, mas não possuía o mesmo carisma. Mas essa situação constrangedora não o afetava. Muito pelo contrário, alimentava o seu ego, que a esta altura já começava a se mostrar suscetível ao elogio. E a energia da ambição ganhava força em seu íntimo. Além de simpático, Godofredo era um jovem bonito, portanto exercia independente de sua vontade, forte atração no meio das mulheres. Isso lhe favorecia alguns relacionamentos sem quaisquer compromissos. Mesmo porque, o seu interesse maior era o de crescer rapidamente em sua profissão. Assim, não abria passagem para nenhum romance. Evitava qualquer situação que o impedisse, ou retardasse, alcançar seu objetivo. Entretanto, uma jovem pediatra que ali também trabalhava, não ficou imune ao seu charme. No trabalho contínuo ao seu lado, apaixonou-se verdadeiramente por ele. Bonita e inteligente, ela reunia tudo o que Godofredo sempre imaginou encontrar em uma mulher. Assim, sem esperar, aos poucos, ele foi se apaixonando também. Mas lutava contra este sentimento, pois percebia que ele o desviaria de alcançar de pronto o sucesso que tanto almejava. Não posso me deixar prender agora, pensava continuamente. Eu preciso primeiro conquistar fortuna. Um relacionamento com Cristina, certamente me levará ao casamento. Ele se afligia tentando sufocar o sentimento que crescia em seu coração. E também, eu não desejo ficar contando dinheiro para, aos poucos, me estabilizar na vida financeira. Além do que, filhos podem surgir de repente e então dificilmente conseguirei chegar aonde desejo. Contudo, era por demais difícil segurar uma atração que se tornava mais forte a cada dia e um sentimento que o perturbava sobremaneira. Acabou por se envolver totalmente com Cristina. Esta morava ainda em companhia dos pais e para que ambos pudessem dar largas à paixão, Godofredo precisou fazer um enorme esforço, economizando ao máximo, para alugar um microapartamento. Era um quarto e sala conjugados, que além de estar mal mobiliado, ficava no centro da cidade. Mas a paixão que os envolvia, o transformou em um aconchegante ninho de amor. Cristina. Cristina, meu amor. Por onde andará você agora? Ele bradou angustiado, recordando-se subitamente da intensa relação amorosa que ali desfrutaram. Mergulhou fundo em suas recordações, vivenciando em detalhes todos os momentos daquele relacionamento. Estranhamente sabia que este fora rompido, contudo não conseguia ver, nem entender, por que eles se separaram. Porém, percebeu com tristeza que havia sido feliz naquela época, apesar das dificuldades financeiras que atravessara. Mas que não soubera dar o devido valor ao grande amor que Cristina lhe dedicara. Lágrimas vieram aos seus olhos ressequidos, deslizando pela face deformada. Cristina. O que foi que eu fiz? Que erros cometi? Ó Deus! Eu preciso saber por que deixei escapar aquela felicidade de minha vida. Um forte sentimento de frustração, misto de remorso, intensificou mais ainda as dores que não abandonavam. Ele chorou por algum tempo, sem saber o que machucava mais o seu espírito. As dores no corpo ou as dores do arrependimento, da sensação de perda. Sua consciência não mais se expandiu, deixando-o sem acesso ao passado. Desejou intensamente encontrar um pouco de paz na sua vida atormentada, porém, novas investidas das trevas se fizeram presentes.
Ele não conseguiu precisar o tempo que passou em toda esta angústia. Uma noite, um dia, horas ou apenas minutos. Não podia saber com precisão a extensão do tempo, naquele lugar infernal. Na verdade, tudo ali parecia eterno, sem fim. Em desespero, conseguiu fazer uma pequena prece, e como por um milagre, sua mente se aquietou e ele se afundou em um esquecimento total. Quando voltou a ser, Godofredo surpreendeu-se com mais uma visão de sua vida pregressa. Terminara com distinção a pós-graduação e mais uma vez a sorte lhe sorriu. Dr. Sampaio o convidou para ser seu assistente, na clínica particular, da qual ele era sócio e onde tinha o seu consultório. Novamente sua vida dava uma guinada para frente. Imensamente feliz com tal situação, antes de assumir o importante trabalho, ele tirou uns dias de folga para visitar a família. Fazia já bastante tempo que não via os pais e os irmãos. O encontro proporcionou-lhe uma alegria e uma felicidade das quais estava meio esquecido. Como é bom estar aqui com vocês. Os dois estão ótimos, você também, meu filho. Como nós sentimos sua falta esse tempo todo, fala a mãe com os olhos cheios de lágrimas, tornando a abraçá-lo, beijando com a força do amor materno. Godofredo retribuiu seu carinho com a mesma intensidade e volta a abraçar o pai com igual amor. Estou muito feliz também porque a partir de agora poderei ajudá-los, como sempre desejei fazer e não consegui até hoje. E em seguida foi contando os últimos acontecimentos. Mas não se preocupe com isso, meu filho, falou o pai com voz alegre. Nós também temos uma novidade muito boa para contar. Só estávamos esperando que você pudesse aparecer aqui para mostrar as novas que surgiram. Por telefone não tem surpresa. O bom é poder ver. Sério, pai. Então conte de uma vez. Seus irmãos fizeram uma pequena firma de construção e reformas e estão indo muito bem. Alugaram uma pequena loja no centro e vêm sendo contratados para bons serviços. Mas que maravilha! Eu quero conhecer a loja deles. A que horas eles chegam? Daqui a pouco, filho. Já devem estar fechando a loja, diz a mãe. O comércio aqui fecha as portas para o almoço. Não se lembra? É verdade. Já havia me esquecido. Eles não devem demorar. Estão também ansiosos para se encontrarem com você, fala o pai. Pouco depois, ouviu-se o som de uma buzina rouca e o barulho de um carro estacionando. São eles, exclama a mãe, abrindo ligeira a porta da casa. Mas, meus parabéns. Então estão de picupa agora. Surpreende-se Godofredo, abraçando os irmãos com alegria. Pois é, mano. As vacas estão engordando aos poucos. É uma Chevrolet dos anos 40, mas está inteiraça. Explica Hugo. Pois estou ansioso para experimentá-la e conhecer a loja de vocês. Vamos até lá. É pra já. Nós também queremos lhe mostrar o que estamos fazendo. E entusiasmado grita para Francisca que já estava se dirigindo para a cozinha. Mãe. Segura o almoço que nós não vamos demorar. Você vai gostar da nossa Chevy, mano. É velha, bem usada, mas funciona muito bem. Fala o caçula pulando para o bagageiro. Uma condução é indispensável para o nosso trabalho, vai explicando Hugo, enquanto dá a partida no motor. Sem ela, seria muito complicado dar conta do serviço. São vários lugares diferentes que temos de ir durante o dia. Mas isso é ótimo. Estas pickups antigas são muito fortes. Pois fique sabendo que eu ainda continuo a pé, comenta rindo. Por enquanto a grana está curta. Assim conversando chegam ao centro da cidade. A loja era muito menor do que Godofredo imaginara. Apenas uma porta, ao lado de uma loja de material de construção. Com orgulho e satisfação, os dois irmãos vão dando as explicações. É bem pequena. Mas tem a grande vantagem de estar ligada à loja. Esta, apesar de não ser grande, tem excelente estoque. Com boa variedade de material.
E o dono dela é nosso amigo e tem nos arranjado ótimos fregueses. Pena que o Miguel já foi almoçar. Gostaria que você o conhecesse. Nesses últimos 5 anos, a cidade vem se enchendo de veranistas. E veranista com bastante grana. Virou o lugar predileto da turma endinheirada. Por isso temos tido muito trabalho, expõe Hugo, satisfeito. Não reparou como o comércio melhorou? O dinheiro anda circulando por aqui. É o progresso chegando, arrematou Carlinhos. É verdade. Estou realmente admirado. Ele concorda impressionado. Agora queremos lhe mostrar um outro lugar muito especial, participa Hugo, entrando novamente na caminhonete. Vamos. Vamos até lá. Era uma casa simples, de tamanho médio. Estava em final de construção. O terreno não era grande, mas dava para fazer um belo jardim. E ainda tem espaço para uma horta lá nos fundos, explica o caçula. E um pequeno galinheiro também, completa o outro, é construção nossa. O que acha Godot? Sendo chamado pelo apelido infantil, deixou Godofredo ainda mais emocionado. Construção de vocês. Excelente. Bem, não é o tipo de construção que está explodindo por aqui. Esta é simples, modesta e nós estamos acostumados a construir casas de primeira linha. Dos ricos, sabe como é, e sem esperar qualquer comentário, Hugo continua, mas ela está sendo construída com muito amor, dentro das nossas possibilidades. Então, qual de vocês está pretendendo se casar? Admira-se Godofredo. Não ainda, responde o irmão demonstrando a satisfação que tal obra lhe proporcionava. Vamos trazer o pai e a mãe para morar aqui conosco. O pai e a mãe. Ele se surpreende, foram despedidos de emprego. Sorrindo orgulhoso, Hugo responde, longe disso, irmão. É que Carlinhos e eu queremos que eles parem de trabalhar, e que não vivam mais na casa dos outros. Queremos que eles passem o resto da vida em casa própria. Fizemos o pai pedir demissão. Ele já começou a cumprir o aviso prévio. Pediu demissão. Então não vai receber nenhuma indenização, Godot. Você tem estado muito ausente. Não sabe da missa à metade. Diz Carlinhos com leve ironia. Os patrões gostam muito deles e compreenderam a nossa atitude. E até estão ajudando em nossa empreitada. Aliás, interrompe Hugo, não só compreenderam como aplaudiram o que estamos fazendo. Então, fizeram questão de indenizá-los por todos esses anos. Os velhos, finalmente, vão receber os frutos de sua dedicação e honestidade. Godofredo sente-se envergonhado. Os irmãos que menos chances tinham de crescer financeiramente, estavam fazendo pelos pais o que ele ainda não tinha tido possibilidade. Vivenciando o forte sentimento de frustração que o acometera naquela ocasião, Godofredo sai do transe em que se achava envolvido. Contudo, a frustração permanece, aumentando de intensidade, na medida em que consegue recordar detalhadamente seus atos naquela fase de sua vida terrena. Meu Deus! Eu abandonei meus pais e irmãos por mais de 4 anos. Mas também, eu comprava o plantão de meus colegas, nas festividades de final de ano. E nos finais de semana acrescidos de feriados. Os chamados feriadões. Porém, era mais dinheiro que entrava, dando-me chance de adquirir o que eu desejava. Mas, o que de tão importante eu desejava, a ponto de não visitar meus pais? Assim ele pensava, buscando encontrar respostas para sua insensibilidade quanto àqueles. Frases brotavam espontaneamente de sua memória e ele foi juntando-os como um quebra-cabeça. E apavorou-se com a transformação que foi se processando sorrateiramente em sua personalidade. Como fui me tornando egoísta. Ganancioso por dinheiro em detrimento de meus sentimentos anteriormente puros. Como fui mudando sem sentir. Mas uma vez ele é levado por sua consciência cósmica a vivenciar outros momentos esclarecedores em sua vida.
A mudança da pensão para o apartamento aumentou consideravelmente as despesas de Godofredo. Os eventuais programas que realizava com Cristina também exigiam um custo maior. E na felicidade em que se encontrava, esquecia daqueles que o amavam e necessitavam pelo menos de sua atenção. Comunicar-se por telefone era o mínimo que podia fazer. Não se dava conta de quanto era importante a sua presença física junto àqueles que faziam parte de sua caminhada. Com seus sentidos satisfeitos, afundava-se no egoísmo. Quando retornou de sua pequena viagem, Cristina já o aguardava com ansiedade. Querido, tenho algo a lhe dizer, ela comunica reticente, após se amarem com saudade. O quê? Está preocupada com alguma coisa em seu trabalho? Responde um pouco sonolento, satisfeito com os momentos ardorosos que passara, desejando adormecer. Não é com o trabalho, querido. Antes fosse. É sobre algo que interessa a nós dois, ela responde um tanto insegura com a indiferença por ele demonstrada. Pressentindo algum problema sério, ele desperta da modorra que embotava sua consciência. O que de tão grave quer me dizer? Alguma doença séria? Ou estão querendo dispensá-la do hospital? Preocupa-se agora. Não, ela volta a falar indecisa, é sobre a nossa vida. Afinal já faz 2 anos que estamos neste relacionamento firme. Sentindo-se um pouco mais segura, ela cria coragem para ir até o fim. Pensei muito nesses dias em que você esteve fora, e cheguei à conclusão de que agora, com você estabilizado na vida profissional, talvez dê para vivermos juntos. O que você acha? Estou cansada desse nosso convívio conta-gotas. Godofredo apruma-se na cama, espantado com o que ela está dizendo. Vivermos juntos agora. O que deu em você, querida? Ainda não temos condições de assumirmos tal compromisso. Como não? Se o consultório faz parte de uma clínica de alto gabarito, certamente será bem lucrativo. Não sei ainda. Recém comecei a trabalhar com o Dr. Sampaio. Se você me ama realmente, como eu o amo, por que não podemos ficar juntos? Além do que já recebe pela maternidade, você irá ganhar com as consultas particulares e as cirurgias que certamente surgirão. E juntando o que eu estou recebendo, dá para mantermos um apartamento de 2 quartos, num local bem melhor. Não lhe parece? Irritado, sentindo-se pressionado, ele se levanta e vai até a pequena geladeira em busca de uma cerveja. Uma proposta dessas, querida, não pode ser concretizada sem pesarmos os prós e os contras. Além do que, terei que pedir demissão da maternidade, e não sei ainda quanto lucrarei com assistência ao Dr. Sampaio. Portanto, vamos analisá-la melhor e dar um tempo, ok? Cristina sente seu mundo ruir. Não esperava uma atitude dessas da parte dele. Entretanto, munindo-se de toda a sua força, ela vai ao âmago da questão. O problema, querido, é que nós não podemos dispor de muito tempo para pensar. Como assim? Ele exclama quase se engasgando com a bebida. O que você está querendo dizer? Espero que você não esteja grávida, sim. Ele o interrompe já com os olhos cheios de lágrimas. Não era isso que você ia falar. Grávida. Ele a olha mais que surpreendido, indignado. Mas você, Cristina, não tem usado preservativo? Claro que sim. Durante todo esse longo tempo em que estamos juntos, ela responde já chorando. Como você bem sabe, eu uso sempre o diafragma, mas, então como? Deve ter ficado mal colocado em alguma vez, ela retruca, passando do choro à raiva. Não vai me dizer que nunca aconteceu isso com alguma paciente sua? Bem, isso é verdade. Mas você, sendo médica, tem a obrigação de saber manipular essas coisas. Ouvindo isso, Cristina, profundamente magoada, cai em um pranto convulsivo, falando com a voz entrecortada, cheia de amargura e decepção. Você é um insensível. Eu pensei que me amasse. De verdade. Tenho sido um idiota.
Sensibilizado pelo sentimento de tristeza que a está envolvendo, ele se aproxima dela, abraçando-a. Me perdoa, querida. Não fique assim. Eu a amo. Só que eu levei um choque. Não me sinto preparado para a vida conjugal, ainda mais para ser pai. Um sentimento de revolta a envolve olhando o filme para ele, contesta magoada. Eu não fiz esse filho sozinha. E nem estava nos meus planos engravidar agora. Aconteceu. Fazer o quê? Godofredo fica em silêncio por alguns instantes, refletindo o que deseja falar. E quando faz, pausadamente, sua voz tem um tom glacial. Bem, minha querida. Vamos dialogar com calma. Você também tem um trabalho a zelar, pois ainda está no início de sua carreira. Precisa pensar no futuro. Criar filho agora será travar o que você sempre sonhou e pelo qual tem se dedicado tanto. Talvez fosse melhor encontrar uma outra saída. Cristina se desvencilha dele, enfrentando-o com uma raiva incontida, demonstrando estupefação. Você está me propondo o quê, Godofredo? Que eu interrompa esta gravidez. E sem dar chance de que ele pronuncie uma só palavra, ela continua bradando indignada. É isso? Estou desconhecendo você. Que decepção, meu Deus. Um médico excepcional, que atende com competência e gentileza suas pacientes, dando-lhes conselhos e emocionando-se com a vida que surge através de suas mãos. Pensar em aborto. Ainda mais de seu próprio filho. Para mim chega. Eu vou embora agora. Não quero ficar a seu lado nem mais um minuto. Juntando a palavra à ação, apanha as roupas estendidas em uma cadeira e se dirige ao banheiro, preparando-se para sair. Sentindo que errara, ele deseja explicar o seu pensamento. Quer abrir a porta, mas ela fechou por dentro. Meu amor. Escuta o que eu tenho a dizer. Por favor, abre essa porta. Eu a amo. Cristina nada responde. Quando acaba de se vestir, está decidida a ir embora. Godofredo segura seu braço na tentativa de impedi-la. Querida. Você não pode sair assim. Ainda mais esta hora da noite. Vamos conversar. Nada é definitivo. Porém Cristina está irredutível. Não tenho mais nada o que conversar. Você me mostrou hoje uma faceta horrível de sua personalidade, que eu desconhecia. Não quero mais viver a seu lado. Eu vou ter o meu filho sozinha, pode crer. Não preciso de você. Mas, querida. Meu amor. Está bem. Faça o que quiser, mas pelo menos não faça a loucura de sair a esta hora da noite. Vamos dormir. Descansar. Amanhã tudo será diferente. Me perdoa. Sentindo uma repentina vertigem, Cristina cambaleia e se Godofredo não a amparasse, ela teria caído ao chão. Ele a coloca sobre a cama, preocupado. Vou medir sua pressão, e apanhando o aparelho de dentro de sua maleta, verifica que esta baixou consideravelmente. Angustiado, revira os remédios à procura de algum adequado. E colocando sua responsabilidade médica acima da emoção, faz a medicação correta. Depois retire os sapatos dela e afrouxa suas roupas. Cristina, sentindo-se sonolenta, não reage, aceita o tratamento e pouco depois adormece. Godofredo se recosta na cama, atento à sua respiração, verificando em seu pulso os batimentos do coração. Um vulcão de pensamentos explode em sua mente. Entre amor, preocupação e a certeza de que não está preparado nem desejoso de concretizar uma vida em comum, ele se desespera com a situação. Não pretendo, nem nunca pretendi, ter filhos agora. Neste momento em que grandes oportunidades surgem à minha frente, não posso desviar a atenção de meus objetivos, enfrentando uma vida conjugal. Por mais que eu goste da Cristina, não quero me envolver com filhos, esposa, casa, etc. Eu nunca prometi nada disso para ela. Tentando se desculpar, ele busca uma justificativa para sua falta de ética e de humanidade. Interromper uma gravidez tão no início, não considero nenhum erro,
pois é apenas um embrião recém-fertilizado. Não é uma vida ainda. É o mesmo que retirar uma semente, recém-plantada, da terra. Nada se perde. O mesmo acontece com o óvulo recém-fertilizado. Não considere um aborto. Quando já existe um feto em formação, aí sim, existe uma vida interrompida. Mas no início, nada existe. Entretanto, ao mesmo tempo em que assim pensava, palavras do Dr. Sampaio brotaram repentinamente de sua memória. Nada mais belo e divino do que o surgimento de uma vida. Quando eu constato o início de uma gravidez, meu rapaz, sempre me emociono. Sinto a grandeza, a maravilha da criação divina. A união de duas almas possibilitando o desenvolvimento de um ser humano, através da fertilização do óvulo. E esta fertilização produzindo minúsculas células a formar a perfeição de um corpo carnal. O invólucro para mais um espírito poder ingressar na matéria, para o difícil aprendizado humano. É o ciclo da vida em busca da perfeição eterna. Angustiado, ele afirma para si mesmo, procurando afastar de sua mente qualquer sinal de culpa, pois Dr. Sampaio, apesar de toda a admiração que sempre lhe devotei, eu discordo plenamente disso. Olha detidamente para Cristina analisando seus sentimentos para com ela. Amor. Atração física. Companheirismo. O que na verdade ele sentia em relação a ela. Não sei ao certo, procura analisar sem emoção, sua atitude hoje me surpreendeu. Nunca vi assim. Dominadora. Exigente. Afinal, a culpa foi exclusivamente dela, por pura falta de atenção no que fazia. Eu nunca prometi nenhuma ligação futura. Muito menos viver em comum. Mas que estranho. Como o amor intenso que eu pensava sentir por ela, desmoronou-se assim tão fácil, de repente. Não consigo entender o que está se passando comigo. Porém ele continua tentando se desculpar, mas não é uma situação tão simples. É a meta que tracei para a minha vida que está em jogo. Ela fez com que eu me sentisse um marido exiliado, atrelado a uma vida monótona e cheia de responsabilidades. Tudo que eu sempre abominei. Que coisa absurda. Nunca pensei que isso fosse acontecer um dia. Perder tão rápido a intensidade de uma paixão que parecia duradoura. Sinceramente não sei o que fazer. Entretanto, num ímpeto de carinho, ele alisa os cabelos dela, afagando sua face mergulhada em sono profundo. Sorrateiro, um sentimento de tristeza o envolve, não quero magoá-la. Ela não merece, quero vê-la restabelecida, harmonizada, feliz. Porém sinto agora que ao meu lado ela nunca encontrará a felicidade que merece. Pois o amor que eu pensava existir inabalável, é muito frágil. Não consegue transpor o primeiro obstáculo que se apresenta. Contudo, sinto que ele pode dar passagem a uma amizade sincera e uma admiração por todas as qualidades que ela possui. Porém, nada mais que isso. Que estranho. Ponto. Seu sonho de conquistar o sucesso e a fortuna, fala mais alto e uma fria e egoísta decisão se instala firme em seu íntimo. Não sei o que acontecerá daqui para diante. Mas uma coisa eu estou decidido. Não vou me comprometer. Em hipótese alguma irei me casar. Sei que o correto seria assumir o casamento. Mas não posso, não quero me casar. Ela é maior de idade, tem uma carreira promissora. Não fui iludida. Se insistir em ter o filho, não posso deixar de reconhecê-lo. Afinal é meu filho também. Irei ajudar na sua criação. Mas me atrelar a uma vida familiar, nunca. Não me deixarei desviar de meus propósitos. Isso nunca. Tantos pais se libertam do casamento, mas continuam ajudando na formação dos filhos. Que mal existe nisso? Sou muito jovem, tenho um longo caminho pela frente. Envolto em tais pensamentos ele se deita na cama e aos poucos vai caindo em um sono pesado. Godofredo se assusta ao vivenciar tal momento em sua vida pregressa, retornando a seu estado atual. As dores que estavam neutralizadas durante a vivência,
Retornam agora com maior intensidade, ao constatar o quanto fora egoísta e insensível. Gemendo, ele se levanta do catre pensado em andar um pouco lá fora. Abre a porta de seu casebre e sai perambulando sob a bruma cinzenta. Passa pelas casas miseráveis, implantadas em desalinho, por sobre aquele solo árido, entremeado de árvores secas, retorcidas. Ouve gritos e gemidos por toda parte. E a angústia toma conta dele. Ele anseia por uma aragem fresca que amenizasse aquele clima úmido, de uma estabilidade martirizante. Ora calor intenso, sufocante, ora frio enregelante, sem nenhuma previsão. Se eu não estivesse morto, pensa desesperado, certamente não resistiria a este clima infernal, morreria sem qualquer recurso, mas em seguida, ri de si mesmo, morto. Quanta imbecilidade! Estou meio morto mesmo. Que ironia! Continuo vivo sem que morte alguma me liberte desta vida eterna, desgraçada. Inesperadamente, a voz paterna surge penetrando em sua mente. Filho, a vida eterna é maravilhosa sob a luz divina. Você é que procurou a escuridão. Seus erros lhe jogaram neste desterro. Agora tem de lutar para aprender através deles. Somente assim conquistará a liberdade. Meu pai, fui tão ingrato com você e sempre você se manifesta quando eu entro em desespero. Ó meu pai, de que maneira poderei compensar a tristeza que causei a você e a minha mãe? Resgatando seus erros e direcionando seus passos para o caminho da luz, conseguirá sair deste plano umbralino. E este será o nosso maior e mais gratificante presente, meu filho. Que Jesus o ilumine sempre. Godofredo cai num pranto sentido. Erguendo os olhos, faz uma prece entrecortada de soluços. Ó Deus! Ilumina minha mente. Retira a venda de meus olhos, para que eu possa enxergar todos os meus erros. Uma estranha calma o envolve momentaneamente. Com dificuldade ele senta-se no chão, encostado no tronco ressequido de uma pequena árvore. Sua mente agora um pouco mais esclarecida, traz de volta os detalhes de sua última visão. Ele se sente agoniado ao relembrar os fatos ocorridos naquela ocasião. Poder analisar minhas atitudes negativas, sob a ótica da evolução, mostra-me com clareza o homem egoísta e ambicioso por riqueza, em que eu fui me tornando aos poucos. Como eu pude ser tão cruel e injusto com a Cristina? Ela me amava tanto. Preciso vivenciar o que aconteceu depois daquela noite. Ponto. E mais uma vez mergulha no passado. Godofredo despertou assustado com o sol batendo em seu rosto. A janela estava aberta, o quarto todo iluminado. Ainda sem se situar direito no tempo, olhou o relógio e espantou-se com o adiantado da hora. Céus! Exclama preocupado, Cristina. Estamos atrasados mais de uma hora. Virando-se na cama com o intuito de despertá-la, não a encontra. Em um relance vem à sua mente, ainda enevoada pelo sono pesado, todo o acontecido da véspera. Levantando-se de um pulo encaminha-se para o banheiro à sua procura. Não se achava ali. Desconfiado, ele abre o armário e o encontra vazio no lado que pertencia a ela. Cristina saíra em surdina, levando tudo o que era dela. Godofredo sente como se tivesse levado um choque. Como ela pôde fazer isso comigo? Sair sem nem ao menos me dizer adeus. Que amor é esse que ela diz sentir tão intensamente por mim? Mesmo abalado com tal situação, ofendido em seu orgulho viril, sua responsabilidade médico faz reagir. Preciso ir para o hospital imediatamente. Tenho uma paciente marcada para as 10 horas. Logo mais eu falarei com ela. Como pude dormir que nem uma pedra. E ligeiro ele vai tomar o seu banho. Debaixo do chuveiro, mais calmo sob a ducha de água morna, seu raciocínio lógico se impõe aos seus sentimentos. Foi melhor assim, ele pensa mais friamente, aceitando sua partida como um rompimento fica muito melhor para mim. Assim não fui eu quem terminou nosso relacionamento. E durante o trajeto para a maternidade,
Sentindo-se mais aliviado, ele prossegue pensando, quanto a essa gravidez indesejada, se chegar ao término, na ocasião não fugirei à responsabilidade paterna. Mas, o ônus da criação e educação será exclusivamente dela. Ao mesmo tempo em que desejava não encontrá-la tão logo chegasse a maternidade, estranhou a sua falta. Por volta do almoço, resolveu se informar sobre a sua ausência. E ficou sabendo através do diretor médico que a avisara que estava doente, com febre muito alta e que talvez necessitasse de alguns dias para se tratar. Preocupado, Godofredo resolve ligar para a casa dela. A mãe atende ao telefone e quando ele pede para falar com Cristina, ela lhe responde um tanto aflita, ela não está se sentindo bem. Disse que vocês brigaram. E me pediu que se você telefonasse lhe dissesse que ela deseja ficar um tempo sem falar com você. Mas, afinal, o que aconteceu com vocês? Parecia que estavam se dando tão bem. Sinto muito, Dona Carlota, mas se ela não lhe contou, nada posso dizer. Sinto muito. Mas peço-lhe o favor de dizer a ela que eu aguardarei até o momento em que ela quiser falar comigo. A semana passou sem que Cristina o procurasse. Mas ele também não se esforçou para contatá-la. Sentia-se confuso entre a saudade que dela sentia, atormentando-o, e o firme desejo de não se desviar da meta de ascensão na vida profissional. E dedicava-se cada vez mais ao seu trabalho, dominando o persistente desejo de procurá-la. No início da semana seguinte, ele se surpreende com a notícia de que Cristina pedira demissão da maternidade. Tomado de um súbito sentimento de culpa, resolve então saber o que está acontecendo. Cristina vai muito bem. Foi para Belo Horizonte, informou Dona Carlota ao telefone. E quando ela volta, ela não foi passear Godofredo. Ela foi trabalhar em um hospital infantil, um dos mais importantes da capital mineira. Ela não lhe contou. Não, responde Godofredo sentindo-se estranhamente frustrado, ferido em seu orgulho, nada me disse nem se despediu de mim. Mas, em seguida, uma sensação de libertação invade. Então, se assim que ela escolheu, estou livre de qualquer responsabilidade. Vou viver a minha vida. A saudade que às vezes o acometia foi se desfazendo com o passar dos meses. Sem notícia alguma de Cristina, ele ia preenchendo os poucos momentos de lazer com a companhia de jovens liberadas, que não se atrelavam aos rígidos costumes morais vigentes àquela época. A inveja que alguns companheiros sentiam pelo seu sucesso com as mulheres, deixava-o cada vez mais vaidoso de si mesmo. E a admiração que a sua crescente capacidade profissional causava ao Dr. Sampaio, exacerbava o seu ego, que sutilmente ia desfazendo o idealismo de seu tempo universitário. Ele já não era o mesmo jovem desejoso de contribuir para o avanço da medicina em sua pequena cidade. Sua aspiração agora era de conquistar notoriedade e fortuna. Assim, tendo abandonado completamente a ideia de não mais retornar ao hospital interiorano, as visitas à casa paterna se tornaram escassas com o passar do tempo. Até mesmo as comunicações telefônicas foram rareando. Seus pais não necessitavam dele, estavam sendo atendidos pelos irmãos. Compareceu aos casamentos destes, presenteando-os o melhor que pôde, mas não se interessou com o desenrolar de suas vidas. A família foi ficando para trás, substituída pela projeção profissional que ele ia adquirindo. Godofredo sai bruscamente do transe, sentindo dores lancinantes. Meu Deus! Ele grita angustiado, o que foi que eu fiz? Abandonei meus pais, minha família e me esqueci totalmente da Cristina. Não me lembro do que aconteceu com ela. O que eu fiz, meu Deus? Desprezei um filho. Lágrimas de remorso rolam pela face deformada e ressequida. E o medo de saber mais sobre sua antiga vida se instala em sua consciência. Não quero saber mais do que eu fiz. Pensa amargurado, se estou abandonado aqui neste desterro é porque cometi muitos erros. Não quero saber deles.
Mas se não tomar consciência de tudo o que fez meu filho, como poderá se libertar de todos os seus erros? Faz-se ouvir em sua mente a voz paterna. Pai. Meu pai. Que alívio sinto ouvindo a sua voz. Ele brada emocionado. Então não estou abandonado. Não, Godofredo. Suas lágrimas de remorso e seu pensamento aflito demonstram o seu desejo de evolução. E o auxílio divino se faz presente de imediato. Já se esqueceu, filho, que eu recebi permissão para acompanhá-lo em seu resgate. O pai deseja que todos os seus filhos evoluam. Já não lhe afirmei isso? É verdade, já havia me esquecido. Pois não se esqueça nunca das palavras de Jesus. Desfaça-se de seus temores e enfrente os seus erros. Só assim poderá se libertar deles, aceitando como ensinamento o retorno da energia negativa oriunda dos mesmos, que se desfaz em si próprio na forma de resgate. Este é o caminho da evolução. A voz paternal desapareceu, deixando Godofredo imerso em suas recordações. Sua consciência cósmica o levou a uma época pouco mais adiante da última regressão. Dr. Sampaio favorecia cada vez mais a Godofredo. Como seu consultório era muito amplo, ele o dividia em duas salas independentes. Era sua intenção preparar Godofredo para que assumisse o seu lugar quando resolvesse se aposentar. Assim, ceder uma sala para ele. Aos poucos Godofredo foi formando sua própria clientela, começando a ser procurado com frequência por clientes de maior poder aquisitivo. Infelizmente, ele ia se esquecendo da clientela carente, que começara a atender juntamente com seu protetor, tão logo se tornara seu assistente. Seguidamente encontrava uma desculpa para não cumprir tal tarefa. Esta sua atitude começou a desagradar sobremaneira ao Dr. Sampaio, que continuava atendendo gratuitamente, 3 manhãs por semana, as parturientes de baixa renda, no hospital municipal. Em um final de tarde, após o término das consultas, Sampaio chamou para uma conversa. Godofredo, você bem sabe que o tenho em autoestima. Aprecio imensamente a sua capacidade profissional, entretanto tenho observado uma mudança na sua personalidade. Receio que você, inadvertidamente, esteja começando a se desviar do seu verdadeiro caminho. E penso ser minha obrigação abrir os seus olhos quanto a isso. Mas, Dr. Sampaio, ele contesta um tanto surpreso, eu não estou mudado, continuo com firme propósito de me aprimorar cada vez mais em minha profissão. Não vejo onde estou sendo relapso no exercício da medicina. Concordo neste ponto com você. A dedicação e a competência com que trata suas pacientes são elogiáveis. Sob este enfoque não tenho que criticá-lo. Mas, sob a ótica espiritual e humanitária, tenho observado que você quase não encontra mais tempo para atender as mulheres humildes da periferia. Godofredo olha encabulado para seu protetor. Com expressão semelhante à de um menino que foi apanhado fazendo gazeta, ele procura se desculpar. Ah! Então é sobre isso que o senhor está se referindo. Eu sei que tenho faltado algumas vezes ao atendimento no hospital. Mas, o que posso fazer se a minha agenda no consultório está sempre cheia? Por várias vezes tive que marcar consulta na parte da manhã, de acordo com a conveniência de minha cliente. Mas, você está equivocado. A cliente é quem tem de se adaptar ao horário de funcionamento do consultório, não o médico ao desejo dela. Porém corre o risco de perder uma boa cliente se eu não estiver disponível, justifica Godofredo, como irei aumentar minha clientela? Sampaio responde num tom de voz paternal, está errado o seu raciocínio. A clientela surge em virtude da competência do médico, não da sua disponibilidade. Aliás, não preciso lhe falar isso, você bem sabe. Mas, veja meu amigo, falo para o seu próprio bem. Você escolheu uma profissão que tem como princípio auxiliar indistintamente aos irmãos necessitados de auxílio médico. Você prestou o juramento de Hipócrates. Pois,
sejam suas pacientes pobres ou ricas, a sua missão em relação a elas, e ajudar na manutenção da saúde de seus corpos físicos, para uma gravidez segura, para a formação sadia do feto no ventre materno, e tratar também das doenças inerentes ao corpo feminino, em qualquer faixa etária. Mas, volta Godofredo tentando se desculpar, como fazer para conciliar as consultas no consultório e os partos na clínica, com o atendimento no hospital, fixado em 3 manhãs por semana. Ora, Godofredo, não se faça de desentendido. Da mesma maneira como eu faço, atendendo no consultório somente 2 vezes por semana, na parte da manhã, é o suficiente. A não ser que haja alguma emergência, e com um olhar profundo, pesquisador, ele pergunta: não foi isso que combinamos? Sim, responde Godofredo sentindo-se repreendido como um aluno universitário. Entretanto, não é assim que vem acontecendo. Você tem atendido na parte da manhã, mais no consultório do que no hospital, e dando suavidade à sua voz, Sampaio termina o que desejava falar. Não estou lhe cobrando o combinado, meu amigo. Na verdade, não foi uma condição que eu exigi, quando o convidei para ser meu assistente, dividindo meu consultório com você. Longe disso. Apenas pedi que você me acompanhasse no atendimento gratuito no hospital. É verdade. O senhor não exigiu nada de mim. Eu acatei o seu pedido. O que me deixou muito satisfeito, pois sinceramente pensei que você desejasse se tornar um médico de estirpe de Hipócrates. Humanitário, atendendo indistintamente a ricos e pobres. E não fazendo como alguns de nossos colegas que, apesar de muito competentes, infelizmente, demonstram indiferença pela população carente. Só pensam em amealhar fortuna. E a verdadeira medicina, em minha opinião, deve ser exercida como um sacerdócio. Ele silencia por um instante, olhando para seu ouvinte, que se mantém calado, pensativamente. Quando volta a falar, sua voz tem um tom afável, compreensível. Pela amizade que tenho por você, quero lhe deixar à vontade para fazer apenas o que achar mais conveniente. Não existe nenhum compromisso para comigo. Mas pense bem no que eu lhe disse, meu jovem amigo. Pois o caminho que você trilhar nesta vida, será o resultado de seu desejo e de sua determinação. Godofredo sentiu-se envergonhado e, para encerrar a conversa, prometeu que seguiria os conselhos de seu protetor. Sampaio, aliviado por ter falado abertamente sobre o assunto que o preocupava, levantou-se, preparando-se para sair. Ofereceu, como de costume, carona em seu carro, mas Godofredo recusou, alegando que teria de colocar em ordem algumas fichas de pacientes. Abraçando-o paternalmente, Sampaio despediu-se, seguindo para sua casa. Na verdade, Godofredo queria era ficar a sós para pensar sobre a conversa que tiveram. Não queria que esta se espichasse durante o trajeto no carro até seu apartamento. Apesar de ter concordado em acatar o conselho que recebera, ele não se sentia totalmente errado em suas atitudes. Estava iniciando uma autoanálise, quando o telefone tocou. Era uma de suas clientes que estava entrando precocemente em trabalho de parto. Demorou um pouco para conseguir um táxi. Como poderei conseguir dinheiro para comprar um carro, se não aproveitar ao máximo o número crescente de clientes ricas? Para o Dr. Sampaio é fácil porque ele é um homem rico. Uma paciente a mais ou a menos não faz diferença alguma. Ao passo que para mim, uma nova cliente é sempre importante. Somente assim, poderei ter a minha condução própria. Além do prazer imenso de possuir um automóvel. Entretanto, as palavras de Sampaio continuaram a preencher a sua mente, deixando-o com dúvidas. Talvez ele tenha razão. Talvez o meu rápido sucesso junto à classe média alta esteja me deixando meio deslumbrado. Mas isto também significa um degrau seguro para minha pretendida escalada social. De acordo com as coisas estão acontecendo, antevejo para breve o meu ingresso na lista dos médicos preferidos da classe A,
O que, aliás, é a minha meta. Bem, preciso parar de pensar neste assunto. Já estou chegando perto da clínica. A jovem parturiente já se encontrava na sala de parto, sendo atendida pela enfermeira-chefe. Após examiná-la, Godofredo constatou a necessidade de uma cesariana. Este processo